Olá, seja bem-vindo à STP-TV. Hoje recebo em estúdio o empresário Manuel Nascimento. O tema em debate é empreendedorismo e iniciativa privada nos Palopes. Após a reportagem, iniciamos a conversa. A criação e gestão de um negócio é um processo complicado feito de altos e baixos. É uma jornada partilhada entre todos os stakeholders que caminha por uma visão comum, onde cada indivíduo tem diferentes objetivos, utilizações e perspectivas, mas partilha um objetivo maior com todos os seus pares. São eles que o suportam, são eles que o fazem continuar. Por isso, contrata a melhor equipa, reúne-se com os melhores mentores, apenas aceita as melhores pessoas como seus clientes, apenas trabalha também com as melhores pessoas como fornecedores. Tudo funciona melhor quando temos os melhores ao nosso lado. Como disse, o meu convidado é um especialista em empreendedorismo, é alguém que arrisca a sua criatividade na criação de negócios. Acho que neste momento e nesta fase do programa, da emissão, digo melhor assim, parece-me justo voltarmos outra vez um pouco para questões económicas, para questões de iniciativa e para questões que têm que ver, sobretudo, com empreendedorismo. Porque não há hoje economia sem esse tipo de iniciativas. Iniciativas com criatividade, iniciativas com risco e iniciativas, sobretudo, inovadoras. E, nesta perspectiva, o meu convidado é alguém que nos pode ajudar a tentar perceber o estado, o momento que se vive nesse particular nicho, hoje já não um nicho, mas nesse particular, digamos que, momento de negócio, o que se passa nos PALOP, o que se passa nos países africanos que falam português, a esse nível. Obrigado por estar aqui connosco. Eu que agradeço. Muito obrigado. Há aqui uma coisa que me preocupa imenso, e nós falávamos sobre isso antes de começarmos a emissão, a gravação, que é o seguinte: não há a ideia de que entre os Palopes exista iniciativa privada, ao nível de empreendedorismo, cruzado, ou seja, algo passa-se em Moçambique, outro algo passa-se em Angola, outro em Cabo Verde, ou seja, parece-me a mim, e fica a percepção de que isto tudo é positivamente localizado, mas não consegue sair das fronteiras. Esse não é o espírito do empreendedorismo. O empreendedorismo é ir, não é? Sim. Para isso nós temos que compreender um pouco e talvez fazer alguma revisão do que se passa em termos do próprio empreendedorismo a nível mundial. Porque estas questões não são unicamente derivadas e são colocadas a nível dos Palopes, como o Abílio poderá compreender. É uma questão tanto ou quanto mais vasta. Segundo os estudos, e alguns estudos recentes, por exemplo, a nível do Global Entrepreneurship Monitor, o que nós reparamos é que temos uma ideia, um tanto ou quanto, de como é que a questão do empreendedorismo está a ocorrer nos diversos países. Nós percebemos que a evolução, ou seja, o desenvolvimento económico dos diversos países passa muito pela capacidade empreendedora desses países, aos mais diversos níveis. Mas apenas que o desenvolvimento dos países, quer a nível da União Europeia, do espaço europeu, ou fora do espaço europeu, ou a nível da Ásia ou dos Estados Unidos, é totalmente diferente. E isso condiciona um pouco também todas as iniciativas. Enquanto que, a nível, por exemplo, do empreendedorismo, o perfil do empreendedor, típico a nível das MPMEs, a nível dos PALOPs, e especificamente a nível dos países africanos, nós o que temos é que eles respondem, o empreendedor responde a necessidades básicas. Enquanto que outros países, por exemplo, podem responder ao empreendedorismo para melhorar a eficiência e a utilização dos recursos. Por exemplo, o caso de países que não estão fora da zona euro, situados na Europa. Mas haverá outros que trabalham só em termos de inovação. O caso dos Estados Unidos e os países, a maioria dos países. Ou seja, o empreendedorismo foca-se essencialmente nas atividades inovadoras. Bem, há realmente aqui características diferentes em termos que nós podemos apontar em termos do empreendedorismo. Ora, por isso existem desafios muito grandes. Significa, se calhar, a vontade do empreendedor que existe a nível de Portugal ou do brasileiro é diferente das necessidades de surgirem iniciativas empresariais a nível de Moçambique, a nível, sei lá, de Timor, a nível de Cabo Verde. Por isso, é totalmente diferente.
Ainda não existe ainda não existe consonância. E entramos na sua questão, que é a sua questão fundamental. Como é que isso se consegue estimular? Bem, realmente o que se passa, quando nós falamos nesse tipo de empreendedorismo, falamos também nos aspectos de internacionalização. A capacidade que as empresas têm e a abertura que as empresas portuguesas têm, ou as empresas brasileiras têm, para a internacionalização, conjuntamente com empresários angolanos, empresários cabo-verdianos, toda uma série de empresários a nível dos Palopes. E penso que esse é um dos principais pontos, que é criar alternativas e ter a possibilidade de estimular iniciativas no âmbito dos Palopes que permita criar essas iniciativas conjuntas. Penso que ainda não estão totalmente despertas, ainda não existem muitas iniciativas nesse sentido. Não, Nascimento. Há aqui uma coisa que acaba de dizer, enfim, enquanto foi caracterizando, enfim, e localizando também, não é? Especificando os graus de empreendedorismo nas diversas geografias, sim, digamos, né? E nos diversos estádios de desenvolvimento também, ficamos então com essa ideia, enfim, essencial, de que hoje, atualmente, nos Palopes, o que existe como característico ao nível do empreendedorismo é um tipo de empreendedorismo para, digamos que para... responder a situações e necessidades básicas. Necessidades básicas. O que é que isto me leva a concluir? Sendo assim, que condições se poderão criar, primeiro, para fomentar o máximo possível esse tipo de empreendedorismo, porque qualquer país que passou pelo mesmo estágio, o estágio em que nós estamos a passar, teve esse mesmo problema, que é como iniciar e como tornar esse início algo que passe a ser uma cultura empresarial nesses países. Não basta só, diria eu, aspectos formais, como é o que nós temos. Temos em todos os países, temos fóruns de empreendedores, temos associações de empreendedores, quer dizer, não basta só isso. E em alguns países também existe alguma legislação sobre o empreendedorismo. É preciso ir um pouco mais longe. O que é necessário fazer-se no estágio em que nós estamos para passarmos ao empreendedorismo, por exemplo, do meu ponto de vista, que é num estágio muito superior, que é já o da inovação, das startups e desse tipo de abordagens? Cada país, a nível dos Palopes, tem estágios totalmente diferentes. Vamos ver algumas das iniciativas, por exemplo, nós em Portugal temos, em Angola também temos, e algumas delas a nível também do Brasil, por exemplo, vamos supor. E percebemos, por exemplo, que... Aqui já estamos a falar a nível da CPLP. Estamos a incluir Portugal e Brasil, que é para ser mais abrangentes. Ok. Basicamente, então, por isso, em termos de Portugal, nós, em Portugal, temos toda uma série de iniciativas, muito oriundas a nível do IAPMEI, e que são programas muito específicos. O Financia, dentro do antigo quadro comunitário, o Empreender Mais, toda uma série de iniciativas. E temos também iniciativas, por exemplo, que uma das empresas do qual eu sou administrador, a C4G Consulting and Training Network, tem privilegiado ao longo deste tempo iniciativas de promoção do empreendedorismo, a nível de não só arranjar métodos e plataformas específicas onde o empreendedor possa recorrer para perceber as diversas etapas a nível do empreendedorismo, de uma coisa muito prática, ou seja, partindo de uma situação macro, mas pôr as mãos na massa, como se costuma dizer, vamos pôr as mãos na massa. O que é que você é empreendedor ou não é empreendedor? Você tem um perfil adequado ou não tem? A sua ideia é uma ideia que realmente se pode projetar num projeto de ideia, se pode projetar num plano de negócio, pode abrir uma empresa, pode eventualmente dinamizar e tem capacidade para dinamizar, pode passar daquela fase do empreendedor para o gestor, e realmente nós temos desenvolvido toda uma série de programas com associações industriais em Portugal, quer com a AIP, nomeadamente, desenvolvido em 2009, 2011, Samora numa traiçoa, um programa que se traduz na plataforma do empreendedor. E, igualmente, também, agora muito recentemente, com o Instituto Português de Desenvolvimento para a Juventude, com um programa em que se pretende pegar nos jovens e desenvolver e fazer com que eles caminhem, quer a nível do empreendedorismo externo, quer a nível do empreendedorismo interno, para que seja possível eles encetarem todo um processo e integrarem-se no tecido, na estrutura empresarial em Portugal. Tem sido toda uma série de iniciativas. Isto são programas acarinhados pelo Estado português. Mas, no entanto, nós, por exemplo, em Angola, nós vemos também já algumas iniciativas engraçadas, interessantes. O Angola Invest. O Angola Invest é uma iniciativa que, independentemente do sucesso, que poderia eventualmente ter mais sucesso,
do que realmente está a ter. Não sei, neste momento, se já houve um salto qualitativo nessa área, mas o que é certo, o Angola Invest é uma iniciativa interessante. É uma iniciativa que apoia, por isso, a parte do empreendedor. Mas temos outros também, o balcão do empreendedor, penso que seja o termo. Por isso, é também uma boa iniciativa na tentativa de simplificar todos os processos de burocracia existentes para a formalização a nível da sua empresa, não é? Significa que são iniciativas que já começam a aparecer. Agora, serão suficientes? Não sei. Nós temos que perceber muito bem os anseios e o perfil do empreendedor. Permita-me dizer algumas situações engraçadas de perfis e que ocorrem, e também tenho aqui umas notas que me podem ajudar. Só vou ajudar a quem está a ver a mim também, né? Podem-me ajudar, eventualmente, em recorrer a alguns números. Em Portugal, esta questão do empreendedorismo, estamos a viver uma situação delicada decorrente da crise económica que tivemos. E os potenciais empreendedores estão muitas vezes envolvidos numa percentagem que são em 100 empreendedores, cerca de 8,3, não há 8,3, mas 8, 9 empreendedores, é que realmente conseguirão levar a sua iniciativa para a frente. Agora, se olharmos para Angola, a questão é totalmente diferente. E depois também podemos ver que, geralmente, o empreendedor em Portugal é um empreendedor que se situa nos grupos etários entre os 25 e 34 e nos grupos etários dos 35 aos 44, mas são, por isso, uma determinada continuidade. Sim, 20 anos. 20, exatamente. Bem, o que se passa é que, a nível de Angola, a questão é totalmente diferente. Nós percebemos que, ou seja, o envolvimento da população, não é de 100 potenciais empreendedores, é da população, segundo os dados e segundo estudos feitos através do Global Entrepreneurship Monitor, são 22% da população que está disponível e está envolvida para o empreendedorismo. Não é em 100, são 22%. Estamos a falar de Angola. No Brasil, por exemplo, são 17,3%. Por isso que a idade em Angola, por incrível que pareça, sobre estes dados, a idade situa-se entre os 35 aos 44 anos. Eu realmente iria talvez colocar um bocadinho em dúvida com o meu conhecimento que tenho de Angola, mas pronto, eventualmente entre um formalismo eu também fico em dúvida, mas são os dados, também fico em dúvida. Mas o engraçado é que existe uma particularidade, enquanto que na maioria dos países europeus, geralmente é o homem que conduz para o empreendedorismo, ou seja, o empreendedorismo feminino não existe. A nível de Angola e a nível dos países africanos, já existe, da parte da mulher, uma grande iniciativa a nível do empreendedorismo. Ou seja, segundo estes dados, por isso estaremos cerca de 8 em 10, ou seja, 8 em 10 empreendedores poderão ser mulheres. Significa que são dados muito interessantes de analisar. E serão dados, com certeza, muito importantes nesta reformulação que existe, por exemplo, em Angola, e nesta necessidade de sair de um setor, tentar incrementar setores não petrolíferos. É muito importante olhar para estes dados e perceber-se o que é que se está a fazer. É muito importante. Se há ali um manancial muito forte a nível de criação do empreendedorismo a nível feminino, ter-se-á que estimular e criar, porque o que nós vemos nos balcões, muitas das vezes, vemos muitos homens. Agora, mulheres que eu tenho visto, por isso não estou continuamente lá a ver, presenciar, mas das vezes que tenho passado nos balcões em Luanda, o que é certo é que vejo mais homens do que mulheres. Talvez seja uma coincidência. Este dado aqui refere isso. Quer dizer, tem que se apontar essencialmente muito e ver os caminhos de nós potenciarmos também a parte do empreendedorismo. Como fomentar a alternativa, por exemplo, no caso de Angola, aos setores não petrolíferos. É fundamental. É fundamental. Outros dados também engraçados, interessantes, que eu gostaria de facultar, é que cada vez mais o empreendedorismo não está colocado a nível da sustentabilidade só, e a nível da sustentabilidade económica. Está colocado muito a nível do bem-estar. É uma situação muito engraçada, interessante, porque o que nós sabemos é que os empreendedores são pessoas geralmente mais felizes. segundo, nós do ponto de vista económico, estamos sempre a colocar a questão em termos de desenvolvimento económico, não sei o quê, a necessidade de evoluirmos a nível das práticas de empreendedorismo numa situação de desenvolvimento económico.
Mas, segundo os estudos recentes, é que, geralmente, os empreendedores, e principalmente as senhoras que estão a trabalhar a nível da inovação, são pessoas que realmente são mais felizes do que os outros. E estamos a falar de uma coisa que é bem-estar, que é o que todos nós procuramos. Eu acho que isto é muito importante e relevante. Isso é importante e é muito interessante. Até porque também, e eu aqui vou falar só ao nível da percepção e de conhecimento particular, ou seja, de pessoas que estão envolvidas nesse tipo de processos. E as minhas 2, 3, 4 grandes surpresas nos últimos tempos, relativamente exatamente ao empreendedorismo, em Angola, Moçambique, Cabo Verde e também São Tomé e Príncipe, enfim, a fazer coisas interessantes a esse nível, são de facto senhoras. Eu pus-me agora aqui a refletir e não estou aqui a inventar nada. Podia dizer os nomes, não vou dizer, porque, enfim, seria antipático para outros empreendedores que eu conheço masculinos, mas a fazerem coisas efetivamente interessantes e sustentáveis, com inícios de negócio e ideias, sobretudo, a concretizar, e algumas já bem concretizadas, tanto em Moçambique como em Angola. No caso angolano é meio Angola, meio África do Sul também. No caso de São Tomé e Príncipe, é mesmo de São Tomé e Príncipe, mas voltando para o mundo, isto tudo num segmento de negócio, ou em segmentos de negócio bastante interessantes, que é exatamente dos produtos de beleza, não é? Ou seja, há aqui uma margem enorme num segmento que está em crescimento em todo o mundo. É só ver as estatísticas e elas estão online. E essas senhoras estão a tentar criar o seu espaço com produtos locais, já com muita qualidade e dirigidos para um nicho muito específico, que elas sabem onde estão, que elas querem lá chegar e estão a propor-se a fazer esse esforço, não é? A minha questão é a seguinte. Falamos um bocadinho nas condições a criar. No caso de Angola, no Angola Invest. No Balcão Único. Mas a questão essencial, para mim, reside aqui em dois momentos. Primeiro, o momento do próprio ambiente, não o ambiente de negócio, mas o ambiente para o empreendedorismo, ambiente, enfim, não só de facilitação formal, feita pelo Estado, ou feita por estruturas coletivas ou por associações. Não. O ambiente, ou seja, o estímulo dentro da própria sociedade, no sentido de haver livre iniciativa, no sentido das pessoas sentirem que podem ser bem-sucedidas, no sentido até das pessoas poderem criar o seu bem-estar a partir dessa iniciativa, ou das suas iniciativas. E segundo, que é a situação complexa dos financiamentos, que é uma situação, enfim, que é vivida por empreendedores em todo o mundo, mas em graus, obviamente, diferentes, pelas soluções que das diferentes economias vão surgindo, vão se criando para facilitar o acesso do empreendedor ao financiamento. Aos recursos financeiros. No caso da nossa África, ou seja, da África que fala português, não me lembro de ouvir falar em associações de business angels, não me lembro de ouvir falar de uma rede de business angels, não me lembro de ouvir falar de nada disso. Está na altura de fazer, se calhar. Pois está na altura de fazer, mas a verdade é que eu, quando começo a dar uma olhada pelas diversas realidades a esse nível, e faço com alguma regularidade, vou dando as minhas voltas, sobretudo paro muito em Israel, porque eu tenho muito Israel como, enfim, o sítio do empreendedor, o sítio do empreendedorismo, a economia, toda ela vive disso e vive de startups e esse tipo de coisas. A verdade é que as redes de business angels são mesmo cruciais e funcionam. Vamos então à primeira questão, a questão do ambiente. Que é grande, que é enorme. Sim. Realmente, ou seja, como em qualquer situação empresarial, os ambientes vão se criando, percebendo-se realmente os perfis da população e as iniciativas que nós temos. Tem que haver realmente da parte dos diversos governos e das entidades responsáveis, públicas e privadas, associações de empreendedores, ministérios respectivos, o governo, uma atenção muito especial para esta questão. Ou seja, tem que realmente perceber-se se é possível dar orientações muito claras para que o empreendedor tenha sucesso. Muitas vezes falta isso. Quer-se criar estímulos para o empreendedorismo, mas as condições de sucesso não estão criadas. E as condições, e esse ambiente precisa ser facultado.
É claro, as componentes financeiras estão aí também, ou seja, quem é que realmente consegue ser um investidor no empreendedor. A lógica do empreendedor é uma lógica que passa por diversas fases, no nosso entender. No entender das empresas que orientamos, há diversas fases. Há o empreendedor propriamente dito, que daquela ideia que aparece e que recorre, e de uma ideia que se consegue projetar num plano de negócio e que se constitui. E depois, entretanto, chega a uma certa altura na constituição da empresa que tem um gestor propriamente dito. O empreendedor, muitas vezes, tem que se transformar em gestor. Muitas vezes não tem preparação nenhuma para que seja gestor. Não tem preparação. E aí existe também as condições de que o empreendedorismo, como uma boa prática que exista, traduz-se em situações de sucesso. Ou seja, quando se entra numa iniciativa empresarial, quando se constitui a empresa, quando se começa a elaborar, e ao fim do segundo ano fatídico, do terceiro ano fatídico, geralmente que é um ano crítico para a continuação das próprias empresas, então, realmente, por isso, a empresa consiga ter-se angariado um negócio, e a sustentabilidade para que possa perdurar. E essas situações de sucesso são realmente situações que deveriam estar totalmente contempladas a nível de todos os programas, a nível do empreendedorismo. Muitas vezes há limitações também nesse sentido. Outra das situações é que, se é empreendedor, se é gestor, há uma outra coisa que é o ser-se investidor. Por isso, especificamente, depois, se as empresas tiverem essencialmente sucesso, se o gestor tiver sucesso, geralmente, a chegar a uma certa altura, terá a capacidade de libertar meios e recursos para poder funcionar como investidor. E é um trajeto de empreendedorismo muito lacto, assim, muito simples também, mas muito direto, se me permite. Uma situação muito direta. Agora, por isso, onde é que entram os business angels? Onde é que entram os meios e os fundos e toda a forma de financiar a parte empresarial? Por isso, as iniciativas de capital risco, business angel, tudo, quero dizer, a nível da África, estão a demorar um pouco a aparecer. Estão. E não é por falta, muitas das vezes, de recursos financeiros. Em alguns países agora, por isso, o que nós vemos é que existe dificuldade, por exemplo, nas divisas, não é? Mas já tivemos também a oportunidade de falar sobre esse tema. Mas o que é certo é que existem meios monetários disponíveis que muitas vezes são colocados, não no país, mas são colocados fora. E são investimentos feitos fora do país. Muito pouca fé na criatividade nacional, não é? Digamos, também sabe que a parte empresarial e a parte da estrutura também não é fácil, não é? Estes países, menos estruturados, realmente, muitas vezes falta uma classe média forte. E a classe média ali é muito importante perceber-se, quer nos antecedentes, quer nos descendentes, se realmente consegue implementar estas dinâmicas do empreendedorismo também. Há questões culturais a ultrapassar, mas eu penso que está-se no bom caminho. Há iniciativas muito interessantes, muito agradáveis, a nível dos diversos países. Algumas numa fase mais avançada, outras não tanto. Vamos olhar atentamente. Ver como é que a coisa vai evoluir. Vamos ver. Estamos cá para tentar contribuir em alguma coisa, não é? Mas no caso do continente africano é curioso, é muito curioso, até porque, enfim, olhando para diversa informação, do próprio Global Entrepreneurship Monitor e uma série de bases de dados que já nos dão algumas informações sobre o empreendedorismo em África, o ambiente, ou seja, as condições naturais, quer dizer, não propriamente naturais, mas como é que eu ia dizer isto de melhor forma? As condições, em sentido lato, estão criadas. Há uma população jovem desempregada, que necessita de criar o seu próprio emprego, o seu próprio negócio. Muitas vezes faltam infraestruturas. Nós o que devemos também, e especificamente também na maioria dos relatórios, é que a falta das infraestruturas para isto é muito grande. Enquanto que, por exemplo, a nível da Europa, temos infraestruturas espetaculares e temos competências nesse domínio, o que se passa é a nível da África, dos países africanos, especificamente naquele que temos estado a falar, as infraestruturas são praticamente inexistentes. E há necessidade de que seja possível materializar também com infraestruturas que consigam apoiar a parte dos empreendedores, consigam convergir e identificar todo um conjunto de oportunidades. Eu penso que a nível do empreendedorismo, a maioria dos países africanos estão a viver um período muito crítico. Ou avançam de uma forma um tanto quanto decisiva nesta matéria, ou então, quer dizer, começam a aparecer dificuldades económicas
complicadas. Nós vemos, por exemplo, vá lá, por exemplo, em Angola, a economia informal tem um peso significativo. E realmente nos outros países também africanos também tem um peso significativo. Como é que se consegue realmente puxar, entre aspas, esta economia informal para a formalidade? Para a formalidade. E isso tem que ser feito. É muito urgente, é muito urgente, é muito urgente. Eu penso que, por exemplo, a própria intervenção de empresas como a nossa, por exemplo, nestes países, e principalmente agora em Angola, onde nós estamos mais vivamente a trabalhar, é fundamental para que essa tradução seja sempre... Tem que haver facilitadores, não só a nível de diplomas que possam fazer-se, a nível não só de programas, mas outras entidades que consigam compreender, consigam ajudar, por exemplo, os jovens empreendedores, jovens, dependendo da idade, 35, 44 anos, por exemplo, em Angola já não é bem um jovem, mas pronto, já consideramos isso, já está assim um bocadinho fora, assim fora um bocadinho do jovem, mas o que se passa é que possam ajudá-los a pegar nestas iniciativas de empreendedorismo e trazê-los em atividades empresariais firmes, sólidas, que possam contribuir para a riqueza dos países. Mas eu ia dizer, olhando também para esses dados, vê-se ou constata-se que alguns países estão a dar passos muito concretos e muito firmes a esse nível. Em alguns casos, muito do sucesso, enfim, alguns países são países suspeitos. Como é que é possível, por exemplo, Ruanda e Uganda aparecerem a liderar os índices de empreendedorismo em África? Para além da questão formal, toda a estrutura formal que foi criada nesse sentido, há aqui um fator que é um fator que tem sido essencial, tanto nesses dois casos, que são considerados casos de sucesso, como no caso também da Etiópia e do Quénia. E estamos aqui a falar de países muito mais virados para o Índico do que propriamente para a nossa costa, para a costa de Angola, São Tomé e Príncipe, Cabo Verde, Guiné-Bissau. Acontece que muitos deles, muito do estímulo e muito do sucesso está a acontecer com o regresso da diáspora, o estímulo até de grandes empresas a criarem pequenos laboratórios e condições de coworking, de business angels, o que nós já estamos aqui a falar, condições necessárias, quase que, em alguns casos, quase que réplicas, adaptadas à realidade local, para que, de facto, o sucesso seja possível. E a verdade é que o sucesso está a ser possível nesses países, tanto mais que qualquer um deles já se fala mesmo de um pequeno boom de startups, não é? Ou seja, iniciativas muito adaptadas a necessidades locais. Aqui, também para suprir o básico, mas ainda assim com criatividade e com inovação. Quer dizer, acontecendo o que está a acontecer em África, também em África, em países com situações, enfim, de handicaps muito semelhantes aos handicaps que nós temos, como é que pode ser, como é que pode haver sucesso aqui e no nosso caso, menos sucesso? Não falo de sucesso, mas menos sucesso ou menos aceleração, se calhar. Eu penso que tem que haver sempre mais facilitadores. Realmente é uma verdade, é um dos casos que nós temos estado a verificar, é que o empreendedorismo de imigração, entre aspas, vá lá, da diáspora ao fim e ao cabo, que refere, ou da não diáspora, tem vindo a aumentar significativamente. Ou seja, segundo os dados de Samora Numa Traiçoa, já rondam cerca de 210 milhões de indivíduos, empreendedores, a nível mundial. Em termos de mobilidade. Isso, penso que há aqui situações de facilitismo que ocorreram, nomeadamente esta questão das novas tecnologias, do acesso às novas tecnologias, de nós podermos comunicar pela internet, por uma globalização que está presente em praticamente todos os países e também esses próprios países estarem abertos à globalização também, aspectos um tanto quanto globalizados. E são economias muito abertas, muito globalizadas. Pois, exatamente. E assim, por isso quer dizer, ocorrem precisamente esta troca. Estas trocas que possam existir a nível dos empreendedores. Sem dúvida, quer dizer, isso também, esses empreendedores são empreendedores que são muito inteligentes, porque aí tocamos um aspecto que é o empreendedor e a internacionalização. E que é importante, por isso quer dizer, neste aspecto, e nas trocas de experiências entre diversos países, a questão da internacionalização é um aspecto fundamental e perceber-se, nos aspectos específicos para a internacionalização, é perceber se tem vantagem ou não competitiva. Ora, o que se passa, se houver um indivíduo do Ruanda que esteja, algures,
por esse mundo fora e que tenha ganho um conjunto de experiências, pode, efetivamente, ter vantagens competitivas no seu próprio país. E então aí, realmente, por isso, ou seja, consegue que o seu negócio possa evoluir, possa ganhar mais dinheiro e possa, por isso, criar riqueza nesse próprio país. E, curiosamente, e também coincide mais ou menos com esses países, incluindo, enfim, não meto aqui a África do Sul, nem meto outros países africanos que estão com um nível de desenvolvimento humano e não só económico acima da média, né? Colocam-se num outro patamar. Interessa-me essa realidade do Uganda, Ruanda, Quénia e até a Etiópia, que é o seguinte, é que também é nesses quatro países em que as economias africanas aparecem, sobretudo a África Negra, mais diversificadas. Ou seja, aqui uma coincidência que não pode ser coincidência. Obviamente não pode ser coincidência. Quer dizer, e também são as economias onde o setor transformador mais tem crescido, colocando-se muito acima daquilo que é a média da África Negra. Isto pode ser uma lição, não? Pode e deve ser aprendida como uma lição fundamental. Perceber-se realmente que há a possibilidade de introduzir novas dinâmicas na estrutura económica de um determinado país, não só originadas de uma forma endógena, mas também exógena, ou seja, vindo de fora. E essas trocas de experiências e estas trocas de know-how, transferência de conhecimentos e competências, é fundamental em termos do próprio desenvolvimento. Muitas vezes nós ficamos algo preocupados, por exemplo, ver como, por isso, alguns ainda destes países, a nível dos PALOPs, agora estão numa tendência de começarem-se a fechar um pouco a abertura de iniciativas. Que é contraproducente. Eu penso que nesta ideia de orientação que nós tínhamos referido, num sentido de poder introduzir novas indústrias com um espírito de inovação, novos indústrias, serviços, comércio, tudo, num determinado país que necessite e que possa fomentar, por isso, essas atividades empresariais, com estas barreiras à entrada. Não se cria ambiente. Não se cria ambiente. E então estaremos num ambiente. Nós não percebemos realmente, por exemplo, que a nível de Angola, para um investidor estrangeiro, só a partir de $1 milhão, que efetivamente seja possível. Sou muito crítico relativamente a essa opção de captação de negócio estrangeiro. Não funciona. E tanto não funciona que Angola deixa de ser competitiva e os angolanos sabem que não estão a ser competitivos quando a volta no mesmo continente e com condições semelhantes às condições que o país tem, há países a oferecer outras condições a investidores e a empreendedores também. Não é? Manuel, podíamos estar aqui a... Eu penso que sim. Mas há de ficar por uma outra vez. E se calhar a pensar nisso da rede de Business Angels da CPLP. Nós teremos muito interesse. Nós gostaríamos aqui de essencialmente apontar 2 ou 3 coisas, não sei se me permite. Realmente, primeiro, a questão do desenvolvimento económico passa muito pela capacidade de os diversos países poderem vir a desenvolver linhas de orientação para fomentar o empreendedorismo nos diversos países. Depois, dizer que realmente empreender não é unicamente uma atividade para o desenvolvimento económico. É para, dentro de um ponto de vista, ganhar sustentabilidade num determinado país, quebrando eventualmente alguma vulnerabilidade nas pessoas e nas organizações e criar felicidade, se me permite. É o tal pessoas mais felizes. Depois, quer dizer, iniciativas de fomentar o parto do empreendedorismo. Nós, especificamente, temos máxima disponibilidade para olhar isso. Fizemos isso em Portugal com sucesso e estamos a fazer isso em Portugal com sucesso. Em Angola também estamos a dar os primeiros passos a nível do empreendedorismo, também, especificamente nesta área. Temos outras áreas também que estamos mais avançados, mas estamos a dar os primeiros passos, mas que gostaríamos que isso pudesse transmitir para outros domínios. A questão da análise dos recursos financeiros alocados a um determinado projeto, perceber a box financeira que existe num determinado projeto, no sentido de haver sucesso e criar condições à partida de sucesso, quer para o empreendedor, quer para os investidores, bancos, business angels e tudo, que possam perceber que temos ali um grande potencial, nós estaremos em condições também de poder analisar conjuntamente com os empreendedores. Esta mensagem também que eu gostaria de me disponibilizar para já.
a C4Q, eu como administrador da C4Q. No caso de São Tomé e Príncipe, eu digo já que agradeceríamos se tivéssemos a oportunidade, sobretudo porque eu sei que existe uma malha de jovens e até de pequenos empreendedores cheios de dificuldades e a precisar imenso de know-how, de partilha de experiências, de dicas básicas. Seria muito interessante, enfim, o país não está... Não é possível o país fazê-lo sozinho, mas ao nível da CPLP talvez fosse muito bom arranjar redes de mobilidade até de partners para estimular esse tipo de práticas. Iremos olhar muito atentamente a essa sugestão. Sem dúvida é uma sugestão ótima e que estaremos disponíveis e iremos conseguir olhar com muita atenção a isso. Manuel Nascimento, muito obrigado. Muito obrigado. Termina assim a conversa com Manuel Nascimento. Já de seguida, fique atento às notícias que selecionamos para si. A rubrica Notícias tem início com os destaques internacionais. O primeiro-ministro de São Tomé e Príncipe efetuou esta sexta-feira uma visita de trabalho de 24 horas à Guiné Equatorial para relançar a cooperação entre os dois países. A visita de Patrício Trovoada acontece 2 meses depois da Guiné Equatorial, através do seu embaixador em São Tomé e Príncipe, ter manifestado a vontade política de reanimar a cooperação nos domínios de transportes, pescas e outros setores de interesse comum. A Guiné Equatorial é um país amigo, vizinho, com quem temos vários acordos de cooperação que precisam, alguns deles, passarem à fase mais prática. Por isso é uma visita de trabalho que vai permitir-nos, enfim, revisitar os acordos, também informar as autoridades, enfim, quais são os planos do governo para os próximos tempos. Eu já em Yaoundé estive com o presidente Obiang, já falamos dos aspectos mais políticos e de trocas de informação. Aí será realmente entrarmos na matéria de cooperação e ver como é que podemos ativar alguns acordos que existem. Nós queremos, sobretudo, o aspecto econômico, as trocas. Nós pensamos que no domínio da floresta existe um acordo e podemos ir mais longe nesse acordo. Nós estamos muito interessados na importação de madeiras. No domínio das pescas, houve já alguns contactos, não só a nível da política da pesca, nomeadamente no Golfo da Guiné. Nós acreditamos que temos que harmonizar as políticas de pesca no Golfo da Guiné, mas nós pensamos também que há possibilidade de parcerias a nível empresarial. Nós pensamos que no domínio da vigilância das águas também há coisas a fazer. Estamos também muito interessados de ver com a Guiné Equatorial, a questão do cabo submarino. Como sabem, a Guiné Equatorial tem uma parte do seu território ao sul da ilha de São Tomé, que é Anubon, e nós pensamos que podemos, juntando esforços, estabelecer a ligação do cabo submarino entre Anubon e São Tomé. Aproveitamos fazer o cabo submarino entre São Tomé e Príncipe Malabo-Bata. É por isso que vem também na minha delegação, para além do Ministro dos Negócios Estrangeiros, o Ministro das Obras Públicas, para ver se agilizamos esse processo. Eu acho que aí há uma possibilidade de concretizar isso a bastante curto prazo. Sr. Primeiro-Ministro, a nível do dossiê petróleo? Iremos falar, mas quer dizer, não é de facto a prioridade no âmbito dessa viagem. Além da existência de interesse para cooperar nas áreas da agricultura, educação e telecomunicações, as câmaras de comércio de ambos os países assinaram em 2012 um acordo visando investimento público em diferentes domínios de atividades. A Guiné Equatorial tem, nos últimos anos, absorvido mão de obra santomense na construção civil por iniciativa privada de ambos os Estados, que haviam anunciado a existência de um bloco de petróleo comum na zona marítima de sobreposição. Sendo considerado um dos parceiros estratégicos de São Tomé e Príncipe, a Guiné Equatorial de Teodoro Nguema teve apoio do Estado santomense para a sua entrada como membro de pleno direito na CPLP, a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa.
Também de São Tomé e Príncipe chegam-nos estas imagens. Perante o veto presidencial às alterações à lei de incompatibilidade dos deputados, o presidente da Assembleia Nacional de São Tomé e Príncipe decidiu pela entrada em vigor do atual Estatuto dos Deputados, aprovado em 2013. Os parlamentares que se encontram em posição de incompatibilidade têm até 27 de fevereiro próximo para regularizarem a sua situação. Num despacho distribuído aos órgãos da comunicação social, o presidente da Assembleia Nacional convida os grupos parlamentares a apresentarem a lista dos deputados que queiram exercer as suas funções a tempo inteiro, bem como daqueles que, por causa das incompatibilidades, optam por deixar de exercer os seus respectivos mandatos. De acordo com o despacho de José da Graça Diogo, os líderes dos grupos parlamentares devem solicitar aos deputados que optam pelo exercício do cargo a apresentação de uma declaração dos respectivos locais de trabalho, constando a suspensão das suas atividades laborais na função pública santomense. O despacho do presidente da Assembleia Nacional avisa que, terminado o prazo acima referido, os deputados que se encontrarem na situação de incompatibilidade terão como consequência a perda de mandato nos termos da linha A do número 1 do artigo 8º do Estatuto dos Deputados. Encerrada a rubrica Notícias, seguimos para as minhas sugestões. As sugestões têm sido livros, têm sido espetáculos, têm sido, enfim, o que me tem apetecido dar como sugestão. Mas a verdade é que hoje vou ser um pouco mais solene, breve, mas solene, sugerindo, sobretudo aos santomenses, e a quem nos vê, de uma forma geral, enfim, no espaço da CPLP, que é o nosso espaço de excelência, a ouvirem uma banda de música, um conjunto de música de São Tomé e Príncipe, dos anos 60, 70, chamado Os Untues. Eu garanto que é uma pérola, é uma sonoridade extraordinariamente crioula, é um som mesmo roots, cheio de raiz, mas que, no entanto, já naquela altura, muito inspirado numa cultura latina, que ia até para lá daquilo que era o universo lusófono. Enfim, eles iam buscar muita influência América Latina, nos boleros, no baião do Brasil, enfim, um caldo de cultura, incluindo a rumba também, um caldo de cultura verdadeiramente excepcional. Enfim, tive o privilégio, muito novo mesmo, bastante novo, de ouvi-los tocar. Eles tocavam na sede do Sporting de São Tomé. Havia toda uma história à volta do Sporting de São Tomé, do nacionalismo santomense naquele espaço, enfim, de uma certa cultura, de teatro, enfim, havia muita criação ali naquele espaço. E agora as pessoas devem estar a perguntar, mas porquê é que esse tipo está a falar dos úteis, está a falar do Sport, está a falar dos anos 60 e de 70? Bem, a verdade é que faleceu muito recentemente Zé Aragão, que era o vocalista desse conjunto. Era um conjunto, para mim, lá de casa, era um conjunto de gente conhecida, de amigos da minha família e de gente que eu habituei-me a ver na minha infância como muito próximos. Um tio, um colega de trabalho da minha mãe, o Zé Aragão, enfim, que era próximo, tudo gente muito próxima. Eu faço aqui e presto aqui a minha homenagem ao Zé Aragão, enfim, que, do meu ponto de vista, para além de ser um homem de cultura de São Tomé e Príncipe, era também um homem da elegância. Cultivava uma elegância que está a perder-se em São Tomé e Príncipe. Era um tipo verdadeiramente elegante, uma espécie de dandy santomense, e que nós estamos a perder essa cultura de santomense dandy, e que eu não tenho vergonha nenhuma de assumir que é uma cultura que eu incorporei e que faz parte de mim e da qual eu me orgulho. Portanto, para o Zé Aragão, para a sua família, para a sua esposa, enfim, a minha homenagem, a minha pequena e possível homenagem feita aqui nesse espaço. Enfim, com a emoção possível e com lembranças também possíveis. Hoje falámos sobre empreendedorismo, iniciativa privada. No próximo sábado volto com um novo tema escolhido a pensar em si. Já sabe, eu sou Abílio Neto e esta é a STP TV, a sua nova televisão.